Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando a aula de Instituições de Direito Público e Privado do dia 20 de setembro de 2021, às 7 horas. Aguardamos os acadêmicos a comparecer à aula. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Bom dia, professor. Joia? Tudo bem? Daniela, vamos fazer uma pequena recapitulação já, né? Já que você acabou de entrar em nossa aula. Eu vou fazer uma pequena revisão do que foi falado na aula anterior para a gente dar sequência, tudo bem? Tá certo. Seja bem-vinda também, Márcia. Acabei de falar para a Dani que eu vou fazer uma pequena revisão para a gente poder dar sequência na nossa matéria, ok? Bom, na última aula, eu havia comentado com vocês a respeito sobre elementos do direito, que são aqueles elementos formadores da própria ciência jurídica, propriamente dita. E ele consiste em três elementos básicos para dar justamente essa formação da própria teoria do direito dentro da sua ciência. No caso, são os sujeitos, os objetos e as próprias relações jurídicas entre eles. O sujeito nada mais são que os indivíduos, né, que envolve tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. Nós vimos que a pessoa natural, que é o próprio indivíduo em si, tá? Ele faz parte dessa formação da ciência jurídica. E da pessoa jurídica, ela consiste tanto das pessoas naturais, né, a pessoa física, propriamente dita, e também de seus patrimônios, né, que visa sempre um benefício, quer dizer, visa sempre um bem comum, e uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações, ok? E eles podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo dos seus atos. Aquele indivíduo que atua no polo ativo é considerado como um sujeito ativo, ou seja, aquele que promove o ato. Já aquele que atua como sujeito no polo passivo é considerado como sujeito passivo, ou seja, aquele que sofre esse ato. Então, tanto pode ser aqueles que atuam, né, que promovendo uma ação, né, tanto aqueles que, né, vão sofrer essa ação. Já os objetos, o indivíduo impõe sua vontade, impõe a sua condição, seu opinado bem. E esses bens podem ser tanto um bem corpóreo, também considerado como um bem material, e também considerado como um bem incorpóreo ou um bem imaterial. Bem corpóreo ou bem material são aqueles bens físicos, ou seja, bens tangíveis, que apresentam alguma materialidade, né? Apresentam aspecto físico. Então, um bem palpável, como uma casa, um carro, uma cadeira, e etc, etc. Já os bens incorpóreos, né, ou imateriais, são aqueles bens que não apresentam nenhum aspecto físico, mas apresentam o quê? Valores, né? Que valores são esses? São valores jurídicos. Uma vez que tem esse reconhecimento pelo nosso ordenamento jurídico, tem também essa valorização. No caso, uma ação, uma marca, uma patente, né, um direito ao nome, direito à imagem, etc, etc. Então, são bens que apresentam valores onde o indivíduo impõe uma certa condição a elas.
Já as relações jurídicas são as inúmeras relações que possam envolver tanto o sujeito quanto, né, o sujeito sobre o objeto. Então, uma transação, um negócio jurídico, por exemplo, uma compra e venda, o indivíduo pode ter uma relação entre o sujeito sobre o objeto, ou mesmo uma relação matrimonial, que envolve relações entre as pessoas de modo geral. Então, essas são as formas de envolve os elementos que constituem a ciência jurídica, os elementos do próprio direito, de modo geral. Falamos também a respeito das fontes jurídicas. Fontes nada mais são que são instrumentos que o direito utiliza para poder justamente o quê? Resolver todo e qualquer conflito de interesse. Então, o direito tem como obrigação resolver problemas, tá? Seja qual for o resultado, mas ele tem que apresentar uma solução para a resolução de um problema que possa existir. E essas fontes podem ser, né, dadas por dois critérios: aquelas conhecidas como fontes primárias e aquelas conhecidas como fontes secundárias. Fontes primárias, segundo a própria doutrina em si, né, são aquelas que impõem uma certa condição de forma própria, ou seja, tem força própria em si. Constitui justamente parte dessas fontes primárias, fontes diretas ou imediatas, quem são? As leis e os costumes. Já as fontes secundárias, essas não têm força própria, ou seja, ela tem uma relação de dependência em relação às anteriores, né? Então, uma vez que aquelas não apresentam algum resultado, alguma solução, algum problema que venha a surgir, atuam então as fontes secundárias, também considerado como fontes indiretas ou mesmo imediatas. Fazem parte dessa estrutura, então, quem são? As jurisprudências e as doutrinas, né? Então, a lei, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, como fonte primária, é uma regra de conduta através de o quê? De uma imposição de forma coercitiva, né, frente à sua obrigatoriedade, tá? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre leis, mas algumas numa próxima aula seguinte, tá? Já os costumes, né, é uma prática social, né, reiterada de forma igualitária, né, de forma uniforme, com a convicção de ser que ela se torna obrigatória, né? Só que ela se dá de uma forma espontânea, né? E uma vez que ela é reiterada, né? É considerada uma aplicação reiterada nesse sentido, ela acaba se tornando até obrigatória. Uma situação que nós colocamos em evidência na aula passada como exemplo foi a questão do cheque pré-datado, né? Porque a figura jurídica do cheque, ela é maior de pagamento à vista. Então, não existe na figura da legislação a configuração do cheque pré-datado. Mas isso é uma questão de ordem o quê? Costumeira. Então, como um âmbito do costume, nós aceitamos de uma forma bastante espontânea essa figura jurídica chamada como cheque pré-datado em si. Tá? Já a jurisprudência, né, que isso como uma fonte secundária ou mesmo indireta, é o conjunto de decisões proferidas por quem? Pelos tribunais, né, em forma de acordos, e uma vez que esses acordos ou sentenças, né, sejam aplicadas em outros casos semelhantes, de forma reiterada, acaba se tornando uma jurisprudência, né, se torna uma situação, né, através dessa interpretação dos juízes, de modo geral, né, através da interpretação dessa norma, ela acaba configurando justamente uma obrigatoriedade também, que justamente que se facilita, né, o entendimento sobre uma situação que não está devidamente legalizada. Então, é um conjunto de informações que é dado por esses juristas para eles poderem justamente configurar uma decisão dada pelos tribunais nesse sentido. E, por fim, a doutrina, né, que é um estudo realizado por cientistas e estudiosos da ciência jurídica em si, né, onde que eles vão utilizar esses instrumentos, né, para apresentar soluções de todo e qualquer conflito de interesse que possa surgir frente às relações entre os indivíduos de modo geral. Então, elas constituem também uma fonte de resolução de conflitos, né, de problemas, né, das inúmeras formas de relações jurídicas entre os indivíduos de modo geral. Então, salvo engano, foi até aí a nossa última conversa com vocês na aula passada. E eu gostaria de saber se há alguma dúvida que vocês gostariam de indagar, de perguntar, para a gente poder dar sequência na matéria nesse caso aí. Alguma dúvida, gente?
Dani ou Márcio? Não, nenhum. Ok. Daniela? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então eu vou dando sequência na matéria. Vamos falar um pouquinho agora da classificação dessa ciência jurídica, tá? Como é que ela pode ser classificada, né, referente às disciplinas jurídicas que estão enraigadas tanto no campo do âmbito privado como no âmbito público dessa teoria em si, tá? Então, vou falar um pouquinho da classificação ou também considerado como ramos do direito, tá? Só que antes de a gente fazer essa classificação, nós temos que entender que essa classificação ela tem uma conotação de ordem normativa, ou seja, ela está dentro do direito positivo, tá? Então, essa classificação positiva, tá? Ela é considerada como norma, quer dizer, então existem as várias formas de normas existentes dentro da própria ciência em si, tá? Então, por isso que ela é considerada como uma classificação positiva, ou seja, uma classificação de ordem normativa, de normas. E elas podem ser destacadas em dois grandes grupos, tá? Aquelas que estão elencadas fora do nosso território, então é dado pelo direito internacional, e aquelas que estão elencadas dentro do nosso território, ou seja, um direito nacional, tá? Então, aqueles direito externo, quer dizer, elencado fora do nosso território, é considerado como direito internacional. E aquele direito interno, ou seja, classificado dentro do nosso território, é considerado como direito nacional, ok? E esse direito internacional, ou seja, o direito externo, ele também divide-se em dois grupos: o direito internacional público e o direito internacional privado. Como é que é a característica de cada uma delas? Bom, o direito internacional público, tá? Ela é uma normativa que regulamenta o quê? As relações entre os estados, ou seja, entre os países, no modo geral, tá? E as suas organizações internacionais, como a ONU, EA, OTAN, OIT, tá? Então, elas vai regulamentar tanto as relações entre os países, no modo geral, as relações diplomáticas entre eles, tá? Então, uma relação de Estado para com outro Estado, né? Que existe, por exemplo, a questão de fronteiras, né? A divisão entre elas, né? A particularidade para atravessar de um país para o outro. Quem regulamenta esse tipo de relação jurídica é o direito internacional público, tá? As relações de extensão territorial, por exemplo, os limites marítimos. Quem regulamenta esse tipo de situação é o direito internacional público. O espaço aéreo, a regulamentação também é dada por a questão de quê? Direito internacional público. A questão diplomática de um indivíduo para poder adentrar o território de outro país. A regulamentação que se dá na questão diplomática, nesse sentido, é o direito internacional público. Então, tudo que envolve a relação do indivíduo com o Estado e a relação do Estado com outro Estado, a regulamentação que se dá através de uma norma externa, considerada como direito internacional público. Alguns anos atrás, o espaço territorial da Antártica, né, o continente antártico, não tinha nenhuma regulamentação. A questão que foi criada, né, foi na década de 80, se não me engano, era que a ocupação se dê através de uma regulamentação dada pelo direito internacional público para fins o quê? Para fins pacíficos, para poder ocupar justamente aquele continente. E para fins de pesquisa, né, ou seja, só para situações de ordem pacífica, nesse sentido. Só que alguns países que lá se adentram, né, que lá, inclusive o Brasil também faz parte desse grupo, tinham que seguir alguns critérios para poder justamente fazer a devida ocupação sem infringir normas ambientais, sem infringir questões, né, de âmbito militar, algo do gênero nesse sentido, tá? Então, aqueles países que, sob determinado período, né, que se adequasse dentro da norma criada pelo direito internacional público, poderiam fazer a devida ocupação, estendendo o seu território nacional dentro daquele continente. Isso foi feito também pelo próprio país nosso aqui, né? Então, a regulamentação para a ocupação daquele território se deu através dessa legislação chamada direito internacional público, tá?
O indivíduo que comete alguma irregularidade sobre determinado país, tá? Por exemplo, não cumprir algumas regras hoje muito em voga na questão sanitária, por exemplo, ele pode ser deportado. A deportação se dá através do quê? Através dessa regulamentação dada pelo direito internacional público. A questão de asilo político, quer dizer, um governante de um país comete alguma irregularidade, né, e pede a permissão para poder viver em outro país, essa regulamentação quem também fornece é o direito internacional público. Então, alguns exemplos que a gente está citando aqui para vocês, para fazer justamente essa consideração, né, de características que abrange esse tipo de normas. Então, o direito internacional público envolve a relação do sujeito para com o Estado, tá? A relação do Estado para com outro Estado e reconhecimento de seus governantes e relações diplomáticas que possam envolver esse tipo de relações, tá, ok? Então, é dado para essa primeira normativa considerada como direito internacional público. Já uma outra norma externa, também considerado como um direito internacional, é dado como direito internacional privado. Mas o que diferencia em relação ao público nesse sentido? Bom, ele pode regulamentar relações de interesse de um particular com outro em outro país. Por exemplo, as relações comerciais entre as multinacionais. A regulamentação que se dá referente a esse tipo de transação ou negócio jurídico é dado por essa norma internacional também, considerada como direito internacional privado. Né? Existe também uma situação, né, bastante comum nessa norma, é considerado como um princípio, né, considerado como conflito de leis no espaço. Como assim? Vamos pegar um exemplo, uma multinacional. Tá? A Volkswagen, por exemplo, tá? É uma multinacional e ela tem filiais espalhados em vários países pelo mundo afora, né? E sua sede, na verdade, ela é concentrada lá na Alemanha. Então, a sua matriz, né, da sua empresa é uma empresa alemã. E uma vez que ela é construída dentro do território alemão, e esse território alemão é reconhecido pelos órgãos internacionais, né, pelos países no modo geral, tá? Ele se torna o quê? Ele tem competência própria, ou seja, ele se torna um país reconhecido através dessa independência das suas normas dentro do seu território, né? Então, ele tem competência própria para isso também. Só que, como eu falei, ela é uma multinacional, ela tem interesse que se espalhe seus filiais em outros países. Então, vamos supor, uma vez que ela venha para o Brasil, como exemplo, né? Uma vez instalado aqui no nosso território, né, nosso território, a nossa legislação é soberana, reconhecida mundialmente dentro do nosso território também como soberana, né, ela tem que se sucumbir, né, ela tem que se sujeitar à nossa lei nacional, a lei brasileira. E aí pode surgir um determinado conflito entre nós. Por exemplo, a pessoa que é contratada na Alemanha, ao se adentrar aqui no país, pode existir alguma situação que contraria a nossa norma brasileira, que ele tem que se adequar. E para fazer essa adequação, né, a próprio direito internacional privado, tá, ele faz um ajuste, né, ela tem uma certa flexibilidade para poder se adequar à nova realidade que ele está se colocando, uma vez que a lei brasileira, dentro do nosso território, ela é soberana, ela tem que permanecer. Então, essa adequação, esse ajuste, quem faz é justamente o direito internacional privado, para poder justamente se adequar às condições que são criadas tanto lá na Alemanha quanto aqui no Brasil para poder se ajustar. Por quê? Por uma questão de interesses, né, comuns que podem existir entre esses dois países para poder justamente manter essa empresa aqui no nosso território. Por quê? Porque pode dar maior empregabilidade, maiores tecnologias, dividendos, rentabilidade, etc, etc. Quer dizer, vai de comum acordo entre esses dois países nesse sentido, né? Claro, sempre visando, né, o interesse das duas legislações para poder se adequar melhor a essa situação, porque no âmbito privado existe essa certa flexibilidade entre essas normas, ok? Então, essa é uma das características que abrange esse tipo de direito internacional chamado privado. Outra situação, como exemplo, que pode existir também, é uma questão de ordem,
de julgamento que pode existir também nesse sentido. Alguns anos atrás, só para exemplificar esse tipo de situação que eu estou colocando, houve uma disputa judicial entre duas multinacionais, tá? Aqui, de empresas aéreas. Uma canadense, conhecida como Bombardier, e outra nossa, que é a Embraer, né, a brasileira. A Embraer entrou com um pedido na Corte Internacional, alegando que a Bombardier estava o quê? Promovendo uma concorrência desleal entre seus produtos, ou seja, entre os seus aeronaves, né, os seus jatos e aviões por aí afora. O que estava acontecendo? Foi comprovado que a empresa canadense, a Bombardier, estava recebendo subsídios do governo canadense para poder comercializar seus aviões. Só que isso não é permitido no âmbito comercial internacional. O que estava acontecendo? Uma vez que ele estava tendo subsídios, o custo de produção das suas aeronaves era menor que em relação ao brasileiro, né, e as demais concorrentes. E uma vez que isso ele não é aceito pela comunidade do comércio externo, né, esse tipo de transação entre o governo e a própria empresa em si. Uma vez comprovado isso, e foi alegado isso numa corte internacional, essa corte determinou que, caso a Bombardier não se adequasse, né, às normas de caráter internacional no comércio externo, referente à produção de suas aeronaves, ela poderia ficar o quê? Proibida de comercializar fora do seu território nesse sentido. Nesse caso, né, dando um ganho de causa, então, à empresa brasileira, né, aplicando justamente esse tipo de coercitividade, né, de penalidade em relação à empresa canadense nesse sentido. Quem faz essa regulamentação? Direito internacional privado. Então, são algumas exemplificações que a gente coloca aqui, exemplos, né? A gente coloca aqui para poder justamente demonstrar, né, a importância de característica que pode abranger tanto uma norma quanto a outra de caráter externo, tá? Então, o direito internacional público, como foi falado, né, envolve tanto o reconhecimento de estados e governos, fronteiras, países, né, territórios, questões que envolvem sujeitos com o Estado, né, questão de deportação, asilo, etc, etc. Já o interesse internacional, direito internacional privado, no caso, né, ele envolve a questão em particulares que têm interesse em mais de um país, no caso das multinacionais, nesse caso aí. Então, são algumas situações que envolvem tanto uma norma quanto a outra. Com relação a essas duas primeiras aí, pessoal, tem alguma dúvida que vocês queiram questionar? Não, professor. Tranquila, Márcia? Daniela? Daniela? Tá, tá bom. Bom, então, além dessas normas internacionais, né, de caráter externo, nós temos também as normas de caráter interno, ou seja, as normas nacionais, tá? E aí nós temos também dividido em dois grandes grupos, tá? O direito público e o direito privado. O que diferencia uma norma da outra, tá? É a questão da própria o quê? Da própria legislação, tá? Da própria lei. Uma tem uma característica, a outra tem outra, tá? Então, as normas de caráter público, direito público nesse caso, são chamadas de normas imperativas. O que significa isso? São normas rígidas, né? Elas impõem um certo comando, elas põem uma certa imposição, né, de obrigatoriedade. Então, ela tem até um certo princípio chamado assim, deve ser assim cumprida. Ou seja, existe uma imposição ao seu cumprimento, tá? Então, ela não dá margem para discussão. Uma vez que ela foi constituída, ela impõe a sua condição. Então, é uma norma imperativa, de imposição, de império em si, tá? Diferente da norma privada. A norma privada ela tem uma outra característica, ou seja, uma norma mais flexível. Então, ela tem uma norma considerada como uma norma supletiva, tá? Então, existe uma certa flexibilidade a ser cumprida referente às suas determinações. Então, no âmbito privado, existe, então, aquele princípio. Pode ser assim cumprido, quer dizer, uma certa faculdade ao seu cumprimento em si, tá? Então, a norma imperativa deve ser assim cumprida. Imposição, norma rígida.
Já na norma privada, né, o direito privado, é uma norma mais flexível, uma norma considerada como uma norma supletiva. Pode ser assim cumprida, tá? Uma certa flexibilidade referente ao seu cumprimento em si. Então, no âmbito público, tá? Então, existem algumas normas que compõem justamente esse conjunto que faz parte das suas características. Por exemplo, o direito constitucional. O direito constitucional, ela faz parte justamente dessa norma pública, né, desse direito público, né, e ela é representada pela nossa Constituição Federal. Então, ela é a principal norma jurídica descrita dentro do nosso território. Quer dizer, tudo que é criado dentro do nosso território em termos jurídicos tem que ter embasamento dentro da nossa Constituição Federal, tá? Então ela é considerada como uma norma maior, tá? Ela é a Magna Carta, como nós dizemos, né, dentro do termo jurídico em si, quer dizer, ela é a lei suprema. Então toda e qualquer norma criada dentro do nosso território tem que ter um embasamento constitucional. Por quê? Uma vez que não tem esse embasamento dentro do âmbito da própria Constituição Federal, essa norma que é criada, ela se torna o quê? Inválida. Não tem eficácia nenhuma, ou seja, ela se torna uma norma inconstitucional, tá? Então, tudo que é criado em termos de norma, de órgãos, suas competências, funções, né, distribuição de poder, tudo tem que estar o quê? Embasado na Constituição Federal. Uma vez não tendo esse embasamento constitucional, ela pode se tornar o quê? Inválida, ou seja, inconstitucional. Ok? Então, ela é a principal norma jurídica criada pelo nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, a gente fizesse, por exemplo, uma pirâmide governamental referente à distribuição dessas normas, a nossa Constituição está no ápice dela, quer dizer, está acima de toda e qualquer ramificação de caráter jurídico que possa existir dentro dessa natureza em si, ok? Então, ela tem o poder de garantir direitos considerados fundamentais para o nosso ordenamento jurídico, de modo geral, ok? Então, ela é uma norma rígida, não se muda, é uma norma que não é considerada como uma norma pétrea, como se fosse uma pedra mesmo, né? Não se destrói isso, se mantém. Okay? Que pode existir justamente são emendas constitucionais, né? Mas isso é uma outra característica dessa norma, porque seu corpo em si não se modifica, ela se mantém. Então, desde 88 para cá, né, a composição dessa Constituição se mantém. Ela pode ter alguns enxertos através das emendas constitucionais, mas a principal estrutura dela é mantida, que não pode ser modificada. Ok? Além do direito constitucional, né, através da Constituição Federal de 88, que ela é representada, nós também podemos considerar uma outra norma, vamos dizer assim, o direito administrativo. Tá? Também faz parte do direito público. O direito administrativo, né, ela trata de princípios e regras que disciplinam justamente o quê? A gestão pública, a função administrativa da administração pública, no modo geral, tá? Através de seus entes, órgãos e agentes também, tá? Então, tudo que é desempenhado dentro da função da administração pública, né, seus agentes e etc., tá, é dado justamente dentro dessa norma, considerado como direito administrativo. Então, quem tem, por exemplo, a pretensão de prestar qualquer concurso público, tá, dentro da administração pública, no modo geral, tem que ter esse conhecimento justamente de direito administrativo. Por quê? Toda e qualquer função, toda e qualquer atribuição de atuação do agente público, do administrador público, é dado justamente dentro dessa norma considerada como direito administrativo. Tá? Então, só para poder dar um conselho para quem tem essa pretensão, tem que estudar justamente essa disciplina jurídica, tá? Considerada como direito administrativo nesse sentido. Por quê? Porque é de suma importância para quem quer justamente ingressar dentro do âmbito público em si, tá? Porque ela vai falar sobre a questão de
servidores públicos, sobre serviços públicos, bens públicos, quer dizer, tudo que é relacionado à administração pública ou do gestor público é dado justamente dentro dessa norma em si, tá? A diferença dela em relação às demais é que ela não é uma norma codificada, né? Por exemplo, eu tenho no direito civil o Código Civil, eu tenho no direito penal o Código Penal, né? No direito tributário o Código Tributário, etc, etc. Já no direito administrativo não existe essa codificação referente às suas normas, são normas específicas a cada área em si. Então você tem que ler uma lei própria para cada atuação desses agentes públicos, né, dentro da administração pública, de modo geral. Então ela é um pouquinho mais diversificada, ela é um pouco mais abstrata nesse sentido, tá? E ela tem são normas esparsas que nós chamamos, né? Então ela tem essa diferenciação em relação às demais, porque não existe todo um critério de codificação em relação à sua atuação nesse sentido, tá? Mas os demais, ela se comporta como uma norma, né, que vai regulamentar toda uma gestão pública de modo geral. Então, é de suma importância nesse sentido. E ela também é considerada como um direito público. Então, é uma norma rígida também nesse sentido. Ela não dá espaço para o gestor público poder atuar de uma forma bastante mais ampla. Bom dia, Samara. Seja bem-vinda também à aula. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, é que teve um probleminha aqui no serviço. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos falando sobre a questão da ramificação do direito, tá? Então, eu já falei sobre a questão do direito internacional público e privado, já falei sobre direito constitucional e agora terminei o direito administrativo. Então, qualquer coisa, você pega depois a gravação dessa aula para você dar uma olhada aí anteriormente, tá ok? Tá bom. Bom, além desse direito administrativo, né, podemos falar um pouquinho também do direito processual, que também faz parte do direito público. O que trata o direito processual, né? Na verdade, o direito processual, ela é uma ramificação do próprio direito público para o indivíduo poder o quê, né? Solicitar qualquer demanda frente ao poder público, ou seja, ao poder judiciário de modo geral. Então, se você tem alguma demanda, alguma ação que você requer, né, que seja reconhecido um direito ou mesmo uma obrigação sobre determinado ato em si, um ato jurídico, tá? Você tem que ter justamente uma solicitação ao Poder Judiciário. Por que ao Poder Judiciário? O Poder Judiciário, porque ele é reconhecido, como já foi falado dentro do direito constitucional, ele tem uma competência para poder julgar qualquer direito ou qualquer dever a qualquer indivíduo nesse sentido. Então, a própria Constituição definiu que o Poder Judiciário ele tem justamente essa competência, né, para julgar, para definir, para determinar, seja um direito ou obrigação a qualquer indivíduo, de modo geral, ok? Então, se você tem algo a receber ou algo a pagar, né, que se deve ter esse reconhecimento pelo Poder Judiciário, de modo geral, quer dizer, pelo próprio direito, você tem que recorrer justamente a um procedimento legal, quer dizer, normas que a lei propriamente exige nesse sentido, para justamente dar essa condição de reconhecimento de um direito ou mesmo de um dever, tá? E a quem recorrer? Ao Poder Judiciário. Então, existe todo um procedimento que a lei determina para fazer justamente essa condição ao Poder Judiciário, de modo geral. Quem faz esse estudo, né, e impõe essas normas é o direito processual. Tá? Então, assim, isso é importante justamente a isso, porque ela determina os procedimentos, né, os modos pelo qual você deve operar, né, principalmente o operador do direito em si, né, para poder justamente fazer jus ao reconhecimento de um direito ou mesmo de um dever de cada cidadão nesse sentido. Tá? Quem faz isso? O direito processual. Só para citar como exemplo, né, se você tem uma dívida a receber, né, de qualquer indivíduo, né, você pode até solicitar pessoalmente né, o pagamento dessa dívida. Mas uma vez que a pessoa se negue, né, a fazer esse devido quitação do débito nesse sentido, você deve recorrer ao Poder Judiciário, porque ele é o órgão competente, né, reconhecido por lei,
para fazer justamente essa condição de reconhecimento de um direito, de um dever. Então, o modo que você deve, né, promover é através dessa, abrir uma ação, né, um procedimento legal, né, através do reconhecimento dado pelo direito processual nesse sentido, ok? Então, é uma das condições que o direito processual pode atuar para reconhecimento de um direito ou de um dever de cada cidadão nesse sentido, ok? E só para finalizar a parte do direito público, nós podemos determinar também o direito penal, né, que eu já falei anteriormente aqui, né, sobre o direito do Código Penal, né. Mas o que trata justamente essa especialidade da ramificação do direito público, dado pelo direito penal? Ela vai justamente o quê? Dar o reconhecimento de uma tipificação de um ato, né, promovido pelo sujeito, né, de um ato ilícito, através de uma tipificação de um crime, né, e aplicação de uma possível penalidade, uma punição em si, né, como consequência da ação criminosa praticada pelo sujeito. Então, por exemplo, se o indivíduo comete um ato de matar alguém, tá? Existe uma tipificação dada pelo próprio Código Penal que é reconhecido como homicídio, tá? Homicídio. Então, o indivíduo comete tal ato, existe uma certa punição, uma certa consequência a quem comete esse tipo de ato, né? Pode ser reclusão de 6 a 12 anos, pode ter o agravante né, de aumentar a punibilidade, etc, etc, dependendo da situação né, que foi colocada em pauta. Por exemplo, uma outra situação, roubo seguido de morte. Existe uma outra tipificação já reconhecida pelo nosso ordenamento, dado pelo Código Penal. Isso é reconhecido como latrocínio, né? Então, latrocínio, existe uma outra tipificação dada por a ação dessas duas ilicitudes, né? Roubo, depois a consequência de falecimento, de morte, né? Isso vai o quê? Vai agravar a punibilidade, quer dizer, é uma somatória de duas ações ilícitas, né? Então, isso pode aumentar de 20 a 30 anos, dependendo da condição, né? Dado justamente pela somatória dessas duas ações ilícitas, roubo e morte, tá? De repente alguém pega e comete, sei lá, uma ação de matar várias pessoas no mesmo local, por exemplo. Isso vai o quê? Aumentar ainda mais essa punibilidade, né? Aí qual é a tipificação que é reconhecida pelo próprio ordenamento jurídico, pelo Código Penal nesse caso? Ele é reconhecido como genocídio, né? Então, uma outra figura jurídica, né, que vai o quê? Aumentar ainda mais a possível punibilidade a esse sujeito cometer tal ato ilícito nesse sentido. Então, cada ato, né, ilegal, né, reconhecido como parte do âmbito criminal, né, cometido pelo sujeito, nesse caso, existe uma tipificação. Uma vez reconhecido essa tipificação, existe o quê? Uma consequência que tem que estar lá também, aplicada com uma certa punibilidade ao ato atentatório cometido pelo sujeito nesse caso, ok? Quem faz isso é o direito penal. E ela faz parte em que área? Dentro da área do direito público, ou seja, é uma norma imperativa, tá? Norma rígida, de imposição, tá? Então, como sua característica, nós elencamos dentro do âmbito público nesse sentido. E aí, pessoal, alguma dúvida até então? Não, nenhuma. Tá tranquilos? Então, podemos seguir? Tá? Então, vamos lá. Isso é o âmbito público, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das características do âmbito privado. Como eu falei para vocês, no âmbito privado, a norma ela é supletiva. O que significa isso? É uma norma mais flexível, né? Existe uma condição mais facultativa referente às suas imposições, né? O indivíduo tem uma certa faculdade para determinar o seu cumprimento ou não, dependendo da condição que é imposto a ele, né? Só para a gente poder citar isso como exemplo, né? No âmbito público,
né? Eu vou falar uma característica de uma condição, por exemplo, no âmbito público, o contrato, existe uma certa característica a ela, tá? No âmbito privado, esse contrato pode ter uma outra característica. Por exemplo, no âmbito privado, como falei agora há pouco, uma norma supletiva, ela tem uma certa flexibilidade ao seu cumprimento. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Existe, né, dois sujeitos, o comprador e o vendedor. E eles podem estipular o que bem entenderem referente a essa transação jurídica, né? Então, o comprador pode estipular a forma de entrega do produto, né, a determinação da sua do pagamento, a aplicação de multa e etc, etc, né? Já o comprador também pode estipular o que achar que é pertinente ao seu, né, à sua condição, né? Se vai ser parcelado, caso não for ter entrega, poderia ter a devolução do dinheiro, quer dizer, o que foi estipulado entre essas duas partes acaba se tornando lei entre eles. Então, existe uma certa flexibilidade, né, na transação desse negócio jurídico. Esse contrato, então, tem uma característica. Qual é essa característica? Da sua bilateralidade. Porque as duas partes podem transigir, as duas partes podem manifestar seu ato de vontade feita essa transação jurídica em si, através dessa compra e venda. Já o contrato no âmbito público, né, é diferente. No âmbito público, não existe essa flexibilidade referente a essa transação jurídica em si, né? Como eu falei, lá no âmbito privado, existe essa bilateralidade, que as duas partes podem transigir. Já no âmbito público, não existe essa bilateralidade, e sim o que? Uma unilateralidade, ou seja, somente uma das partes pode impor sua condição, sua transação, sua manifestação de vontade. Qual seria essa parte? Ela é dada pelo próprio poder público. O exemplo disso é o contrato de licitação. No contrato de licitação, você, como licitante, você não vai impor sua condição, você sucumbe o que é determinado a ela. Determinado por quem? Pelo próprio poder público. Então, o poder público determina as regras, determina as imposições que você deverá o quê? Cumprir caso você queira participar do certame. Então, nesse caso, a norma é imperativa, ela impõe a sua condição. Não dá margem para você discutir. Ou você a cumpre ou você está fora. Já no âmbito privado, não. Existe essa flexibilidade que eu acabei de citar. E por isso que a norma é supletiva. Então, essa é uma das características que abrange tanto uma norma quanto da outra, para vocês terem essa ideia, tá? Então, no âmbito privado, só para a gente poder dar essa continuação, né? Existem algumas outras normas que fazem parte justamente desse contexto, né? E uma que faz parte, que é uma das principais que fazem parte do âmbito privado, é o direito o quê? É o direito civil, né? Então, o direito civil, ele tem justamente essa condição, né, dessa flexibilidade que justamente caracteriza esse tipo de normas. E ela, como foi falado, é uma norma, né, codificada, então existe um código civil, tá? Esse código civil, ele divide-se em duas partes, só para vocês terem uma ideia, tá? A parte geral e a parte especial. Na parte geral, nós vamos trabalhar com vocês a respeito dela, tá? Que vai tratar justamente daqueles três elementos formadores do direito, quais são sujeito, objeto e relações jurídicas, tá? O sujeito, nós vamos trabalhar com vocês aqui, tanto a pessoa natural, pessoa física, quanto a pessoa jurídica, tá? Nós vamos trabalhar justamente nessas duas concepções referente aos sujeitos, nesse caso, tá? Ela retrata também a questão dos objetos. Aí tem vários tipos de objetos, além dos bens corpóreos e incorpóreos, que eu já citei, aí vai ter as subespécies que relacionam tanto um quanto o outro, tá? Aí vai ter bens divisíveis, indivisíveis, bens consumíveis, inconsumíveis, reciprocamente considerados, quer dizer, N bens que fazem parte justamente do conjunto dessas duas espécies de sobre objetos, nesse caso. E, por fim, as relações jurídicas, tá? Envolve tanto os negócios, considerado como negócio jurídico, de modo geral, né? E vai envolver tanto questão de atos e fatos jurídicos, tá? Os atos são ações provocadas pelo próprio sujeito, já os fatos e as consequências provocadas por esses sujeitos em si. Então, elas são consideradas, né, como um negócio jurídico, ou seja, as formas de relações que podem surgir, tanto a relação do sujeito para com outro sujeito e a relação do sujeito sobre o objeto, como eu já citei, nesse contexto sobre os elementos do direito nesse sentido.
E a parte especial vai falar sobre algumas situações mais específicas em relação às relações jurídicas no modo geral. Por exemplo, lá vai ter a parte que envolve direito de família, né? Aí vai falar sobre casamento, né, a forma de união entre as pessoas, etc, etc. Vai ter os direito das sucessões, a questão de herança, herdeiros, né, e assim por diante também. Lá vai ter a relação, né, de bens, de direito das coisas, que nós vamos poder citar também, que vai envolver a questão de bens, né, posse, propriedade, usufruto, etc, etc. Então, vai ter a parte das obrigações, a questão relacionada a contratos, tudo isso vai estar o quê? Dirigido a essa parte chamada parte especial do Código Civil, ok? Então, essas são algumas características que abrangem justamente esse tipo de legislação em si, tá? Eu estou colocando bem por cima aqui, depois a gente vai ver mais detalhadamente um pouco a respeito desses atos em si, ok? Além do Código, além do direito civil, nós temos também o considerado como direito empresarial, ou também conhecido como direito comercial, que envolve questões aos atos de comércio e a figura do próprio comerciante ou do empresário em si, tá? Nos atos de comércio, a gente pode citar algumas situações, né? Relações que envolvem tipos societários, né? Aí vai ter inúmeras formas de sociedade. Sociedade anônima, sociedade por qual de responsabilidade limitada, as sociedades, né, de microempresa, né? De empresário individual, né, das comanditas, indústria e comércio, quer dizer, há N tipo de tipos societários que pode existir nesse sentido, né? Vai ter também atos de comércio envolvido questões de títulos de crédito, né? Como falei sobre a questão do cheque, eu já falei uma vez aqui com vocês, notas promissórias, duplicatas, tudo isso também pode envolver nessas questões, né? Letras de câmbio, né? Que pode envolver esse tipo de atos de comércio também. Então, são algumas especificidades que são colocadas justamente dentro dessa ramificação dada pelo direito empresarial em si, tá? E tem também uma outra, né, o direito do trabalho também, que faz parte justamente desse conjunto do âmbito privado, né, que muitas vezes você pode encontrar autores que existe alguma certa mudança, né, de conhecimento referente a essa imposição, né, dada essa disciplina jurídica. Vocês já fizeram direito do trabalho, né, a maioria de vocês aí. Eu não sei se é professor ou professor, né, que já mencionou a respeito, ele falou um pouco a condição que envolve o direito do trabalho, tá? Então, vocês podem encontrar autores que determinam que o direito do trabalho é um direito público, né, que faz parte do direito público, né? Mas isso é uma questão de controvérsia também, tá? Por que é direito público, segundo esses autores, no caso, esses doutrinadores? Porque ele envolve algumas normativas de imposição. Por exemplo, se você trabalha, né, você tem direito a quê? Alguns direitos que já é impositivo, por exemplo, o seu salário, a férias, 13º, né, hora extra, né, e etc, etc. Quer dizer, algumas situações que já estão determinadas ao cumprimento. Por isso que ela faz parte justamente do âmbito do direito público. Já outros autores entendem que ele faz parte do direito privado porque existe uma certa flexibilidade na hora da contratação, né, referente à norma que é me imposta. Então, existe uma certa flexibilidade referente à relação de patrões e empregados nesse sentido, tá? Como é que vai configurar esse salário, qual que vai ser o turno de trabalho, ainda mais na questão da pandemia, né? Se a pessoa pode fazer isso dentro da sua própria casa, quer dizer, desde que ele justamente cumpra, né, as finalidades, a função com a qual ele foi contratado. Então, existe toda uma flexibilidade referente à contratação, da relação que envolve tanto o empregado em relação ao empregador nesse sentido. Então, existe essa flexibilidade na norma. Nesse caso, ele é considerado como direito privado. Já outros autores entendem que é um direito misto, que envolve tanto um quanto outro, de acordo com essas condições que eu estou colocando aqui para vocês. Isso, né, é o direito que traz muitas controvérsias e traz muitas discussões do que deve prevalecer, se é uma coisa ou outra nesse sentido,
tá? Mas você tem que adotar sempre o critério da maioria desses doutrinadores ou autores em si, tá? Desses pensadores. E a grande maioria adota que o direito do trabalho pertence ao âmbito do direito privado, tá? Então, muitas vezes, né, vocês podem entender, o professor falou de uma certa forma, mas eu já vi algum outro autor falando de uma forma diferente. Sim, isso vai existir sempre, né, dentro da própria ciência jurídica em si, nessas discussões, essas controvérsias, né, modificações, etc, etc. Mas a gente sempre tem que adotar o critério da maioria dos pensadores, né, dos pesquisadores e doutrinadores que justamente constitui a formação da própria ciência em si, tá? Então, muitas vezes a gente vai analisar algumas situações controversas, né, referente a alguns debates, porque direito é debate. Não adianta só eu estar aqui falando e vocês aceitarem de uma maneira bastante cômoda nesse sentido. Não. Pode existir situações de controvérsias e que tragam alguma situação, né, de alguma modificação em relação aos critérios que são adotados ou mesmo das formas como são apresentadas algumas determinações de ordem jurídica nesse sentido, tá? Então, o direito é realmente discussão nessas considerações que a gente faz aqui sempre, tá? Só que a gente tem que analisar sempre pelo lado da maioria desses pensadores. E, nesse caso, o direito privado faz parte justamente dessa concepção, tá? O direito do trabalho nesse sentido, tá? Tanto que ela é derivada do direito civil, uma vez que não tendo, só para citar como exemplo, aqui na nossa comarca, né, quando nós não tínhamos a vara do trabalho, as demandas trabalhistas eram tudo resolvido no Fórum Civil. Então, ela vem derivada do direito civil em si. E o direito civil, como nós já vimos, né, faz parte do âmbito do direito privado. Então, essas são algumas determinações que justamente dá consistência à manutenção do direito do trabalho dentro do direito civil, do âmbito civil nesse sentido. Ok? Dúvidas, pessoal, a respeito? Não. Não? Tranquilo, então? Samara? Daniela voltou? Alguma dúvida, Daniela? Sem dúvida, professor. Não sei se foi a minha internet que caiu aqui. Aí caiu fora. Mas tá bom. Pessoal, para a gente tentar finalizar esse assunto na aula de hoje, além dessas questões voltadas a essa classificação que eu acabei de citar para vocês, quero falar um pouquinho sobre princípios jurídicos, tá? Só para a gente tentar finalizar, porque eu quero entrar na próxima aula sobre normas propriamente dita, tá? Esse princípio que a gente pode entender como um princípio, na verdade, ele antecipa a questão da própria norma, tá? Então, na questão das fontes do direito, né, que eu citei, né, só como uma revisão para vocês, que foi o assunto da aula passada, e pode existir outras fontes também que fazem parte justamente para tentar viabilizar o conhecimento para a resolução de algum conflito de interesse nesse sentido, tá? E como uma fonte secundária também que faz parte nesse sentido, são chamados princípios gerais de direito, tá? Ou os princípios jurídicos, de modo geral. Tá? E o princípio, na verdade, ele antecipa o que é uma norma propriamente dita, tá? Então, ela vai dar toda uma robustez, ela vai dar toda uma ideia, né, para construir uma lei, construir uma norma em si, tá? Então, o princípio, na verdade, ele tem um caráter de fundamentação, né, de aplicação de um sistema normativo nesse sentido, tá? Então, ele dá uma proximidade de ideia do que é o direito, né, o que o direito propõe. Então, esse é um princípio, tá? Ela dá justamente uma compreensão do que a norma determina, do que a norma pretende em si, tá? Então, ela tem uma natureza justamente para poder moldar, né, através do legislador em si, a criação de uma norma, tá? Então, ele tem um fim desejado, tem um fim que busca justamente uma condição que rege a fundamentação de uma norma, tá? Um dos principais princípios que rege a nossa ciência em si, e principalmente dentro da nossa legislação, são os princípios constitucionais, né?
Como eu falei agora há pouco, a Constituição ela é de suma importância porque ela rege todo e qualquer funcionamento de uma norma dentro do nosso território. Tá? Uma vez que essa norma não tem um embasamento constitucional, ela perde a sua validade, ou seja, ela se torna inconstitucional. Tá? Então, os princípios constitucionais é de suma importância para poder justamente moldar a criação de uma lei, de uma regra jurídica. Então, existe o princípio da supremacia da Constituição, né, que justamente dá esse embasamento que eu acabei de citar. Né, que nenhum ato jurídico pode permanecer contrário à própria Constituição. Tá? Então, tudo tem que estar embasado nela. Uma vez que essa lei tem um princípio constitucional, essa lei tem validade. Tá? Perdendo esse princípio, ela perde sua eficácia, ou seja, ela se torna inválida, ela se torna inconstitucional. Tá? Existe também o princípio eu não vou citar todos os princípios aqui, só para a gente poder ter essa ideia, tá? Existe também o princípio da legalidade, né? Ou seja, você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente o quê? Né? Em virtude de lei, ou seja, embasado na própria legislação. Então, ninguém pode exigir algo de você contrário ao que a lei determina. Então, você só vai cumprir de acordo com o limite que a lei impõe. Excedeu essa condição, não tem esse permissivo legal, não tem o porquê cumprir. Tá? Então, você só cumpre aquilo que a lei estabelece, aquilo que a lei define. Esse é o princípio da legalidade. Tá? Existe também o princípio da isonomia, né, ou da igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, um dos principais princípios constitucionais dentro da nossa Constituição em si. Né? Todos são iguais perante a lei. Então, existe a questão do equilíbrio da balança, né, a simbologia do próprio direito, que dá justamente essa consistência, né, desse princípio. Então, existe o equilíbrio, existe a isonomia, ou seja, todos estão taxados dentro da igualdade em si. Ninguém pode ser melhor que o outro nesse sentido. Então, é um dos princípios que rege também a nossa Constituição Federal, né, um princípio constitucional nesse sentido. Né? Existe também o princípio da ampla defesa, quer dizer, é garantir, então, a defesa, né, dos direitos de qualquer indivíduo nesse sentido. Né? Então, se alguém te coloca uma situação dúbia, né, uma imposição de uma situação que coloque em dúvida a sua pessoa, algo do gênero, cabe, né, você fazer o quê? Sua ampla defesa, né, você se defender de qualquer ação acusatória contra você nesse sentido. Então, um dos princípios também que rege a nossa Constituição é o princípio da ampla defesa, quer dizer, você se proteger referente a qualquer acusação contrária à sua pessoa nesse sentido. E assim vai, né? Então, existem N princípios, né, que regem justamente a fundamentação de toda e qualquer legislação que vai ser criada dentro do nosso território nacional. E um outro princípio também que é de suma importância, que tem que ser colocado também aqui em prática, eu gostaria que vocês depois vissem também um vídeo, é o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que é um valor que está acima sobre qualquer outro tipo de princípio que rege a condição da pessoa em si, né? Que vai tratar sobre os direitos fundamentais do indivíduo, né? Da pessoa, desde o seu direito à vida, né? Até as questões básicas, né? De subsistência de cada um de nós, né? Então, a dignidade da pessoa humana, né? É um dos princípios que envolve questões éticas e morais, né? Nesse sentido, tá? E que mantém justamente o quê? Uma previsão legal dentro do próprio do artigo 1º da nossa Constituição Federal também, né? Através do inciso 3 que ela se encontra, né? Então, ela determina o seguinte, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União dos Estados e Municípios Federal, constitui um Estado democrático de direita e tem como fundamentos o quê? Inciso 3, a dignidade da pessoa humana, né? Então, é um valor central, né, dado pela nossa Constituição em si, né, que não pode ser relativizado, ou seja, não pode ser criada nenhuma situação de instabilidade à sua condição, né. Então, ela tem um caráter, né, absoluto, ela tem um caráter próprio, voltado ao sujeito que tem que ser respeitado em sua plenitude, né. Uma vez violada essa condição,
poderá haver algumas consequências contra aquele que violou essa condição ao próprio indivíduo, ao próprio sujeito, nesse sentido, né? Então, ela tem que estar em evidência sempre, ela tem que estar acima sobre qualquer suspeita da sua condição de situação. Então, ela tem que ser absoluto, né? Ela não pode ser inafastável, quer dizer, ela é inafastável nesse sentido, não podendo, inclusive, ser renunciado a essa condição, tá? E consiste justamente aqui um respeito à integridade da pessoa, né? E tem de ser levado sempre em conta a constituir o quê? A essência, né, e a finalidade do Estado Democrático de Direito nesse sentido, que tem que ser devidamente o quê? Aplicado e respeitado nessa condição, ok? Então, um dos principais princípios, né, que eu postei algumas situações dentro na nossa plataforma, através de 3 videozinhos bem curtos, né, referente a isso, né, que eu gostaria que vocês depois revessem lá dentro da nossa disciplina, ok? Então, essa é a aula de hoje, tá? Eu fiz toda uma apanhada referente desde a classificação, né, dessa ciência, quer dizer, desde a revisão que eu fiz, né, na verdade, fontes e elementos do direito. Falei um pouco da questão da classificação dessa ciência em si, né, através dessas divisões do direito público e privado, né, seja de ordem externa e interna. E falei desses princípios também para vocês terem essa noção básica, né, da formação da própria norma, sendo que a aula seguinte nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da formação e desenvolvimento da lei propriamente dito, ok? Pessoal, algum questionamento? Gostaria que está em aberto aí para vocês manifestarem. Daniela, Márcia, Samara? Não, professor. Tranquilo. Tudo tranquilo? Daniela também? Sim. Tá certo. Ok. Pessoal, então a aula de hoje é isso, tá? Faça então a devida revisão dessa disciplina, tá? Porque na aula seguinte eu vou falar sobre leis com vocês aqui, tá ok? Então por hoje é só, agradeço a presença de vocês, tenham uma boa semana com muita saúde, tá? E que a gente possa nos encontrar na aula que vem, se Deus quiser. Obrigada, professor também. Tchau, com Deus. Tchau, tchau, boa semana, tudo de bom para vocês então, gente. Bom dia, professor. Bom dia, até mais.